mall, quadras esportivas, pista de Cooper, playground, saunas individuais, quiosques, piscinas com toboágua adulto e infantil. Tudo isso bem pertinho de você, na área mais central de Valadares. Seja sócio, ligue 3276-3250 ou pelo WhatsApp 99806-2306. Country Clube, o Alviverde do Esperança. Se você sofre de ansiedade, angústia, depressão ou outros sintomas que levam ao descontrole emocional, procure a ajuda gratuita de Neuróticos Anônimos. Nossa experiência está à sua disposição. O Grupo Serenidade de Governador Valadares se reúne todos os sábados às 5 da tarde na Rua Pedro Lessa, número 105, no bairro de Lourdes. Você deseja ajuda? Venha e seja bem acolhido. O Grupo Serenidade tem o apoio da Rádio Mundo Melhor. 30 segundos contra a dengue. Limpe as piscinas e fontes e faça o tratamento da água com produtos químicos adequados. Vasos sanitários que você não utiliza ou usa apenas de vez em quando devem ser tampados e verificados toda semana. Elimine os focos do mosquito. 30 segundos contra a dengue. Tire um tempinho e tome uma atitude. Apoio Rádio Mundo Melhor FM 93,5. Programa Sede Santos. Olá, boa tarde para você que acompanha Mundo Melhor. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2026. Eu sou Igor França e essa é mais uma edição do Rádio Notícias. O processo de atualização cadastral e vistorias dos taxistas de Governador Valadares começa na próxima segunda-feira, dia 8. Os profissionais devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no bairro de Lourdes, nos períodos das 8 ao meio-dia ou das 13 às 16 horas. Para a regularização, é necessária a apresentação de documentos como CNH, com observação de atividade remunerada, certidões negativas, comprovante de residência e o certificado do taxímetro, sendo permitida a inclusão de até 2 motoristas auxiliares. O prazo final para a entrega dos documentos e a realização das vistorias técnicas termina no dia 10 de julho. Após a aprovação do veículo, será fixado um selo oficial com um QR Code que permite aos usuários verificar a autorização de tráfego diretamente no site da Prefeitura. O procedimento é obrigatório para a continuidade de prestação do serviço de transporte no município. A Universidade Federal de Juiz de Fora publicou o edital de vagas ociosas para o campus Avançados de Governador Valadares, com oferta de 532 vagas em 8 cursos de graduação para o segundo semestre de 2026. As oportunidades são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. As vagas ociosas são destinadas a quem deseja se transferir de instituição, fazer mudança de curso ou ingressar na graduação. As inscrições abrem no dia 11 de junho e vão até o dia 18 de junho exclusivamente pela internet, na área do candidato da UFJF. Para os candidatos que precisam pagar a taxa de R$ 183,29, prazo para solicitar a isenção do valor será entre os dias 11 e 12 de junho, sendo necessário cumprir os critérios de renda ou inscrição do cadastro único detalhado no site da instituição. Governador Valadares recebe neste sábado, dia 6, e no domingo, dia 7, a terceira etapa do Campeonato Mineiro de Downhill, evento oficial da Federação Mineira de Ciclismo. A competição será realizada na pista localizada ao lado de uma das rampas do Pico da Ibituruna e deve reunir cerca de 130 pilotos vindo de mais de 50 cidades. Os treinos livres acontecem no sábado, às 3 horas da tarde, seguidos pelas descidas cronometradas do qualifying, às 3h30 da tarde, que definem a ordem de largada para a prova oficial. No domingo, as descidas oficiais começam a partir das 10h30 da manhã. Essa será a terceira etapa do Campeonato Mineiro de Downhill. As duas primeiras ocorreram em Capitólio e Itaguara. Com a apresentação de Igor França, o Rádio Notícia volta em 1 hora. Outras notícias em nosso site, radiomundomelhor.com.br. Boa tarde.
É isso aí, meus amigos, nós estamos começando aqui, dando continuidade ao nosso Ser de Santos, mas começando propriamente dito o nosso podcast nesta sexta-feira. Podcast nesse momento de descontração, de informação, de encontrarmos com pessoas boas que têm uma vida boa também a nós partilharmos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com ela que é lá da Paróquia Cristo Redentor, e eu estava falando aqui com a Brenda, que é a nossa convidada de hoje, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Ordem das Virgens. E às vezes você pode estar sintonizado dizendo assim, mas, Ordem das Virgens, nunca ouvi falar. Eu falei com ela sinceramente que eu comecei a saber da Ordem das Virgens a partir da vida dela, né? E isso é muito bonito, porque muitas das vezes alguns carismas na igreja vão sendo perdidos, e a partir do momento que as pessoas vão abraçando estes carismas, é a oportunidade desse carisma voltar a ecoar e a fazer arder no coração de muitos. Então, seja bem-vinda, Brenda. Muito obrigada, Aderson, e também aos ouvintes, né? Isso. Saúdo com uma boa tarde, todo mundo que está nos escutando agora. E uma grande alegria estar aqui hoje, a convite da Lida, a gente falar mais sobre a vocação a qual eu faço parte, né? E para muitas pessoas conhecerem. Excelente. Então, gente, vocês já estão vendo que logo de início o nosso podcast promete, nessa sexta-feira, ser um podcast, assim, de muita informação para você. Então, vou te fazer um convite. Já manda aí no grupo das famílias, posta nas redes sociais, dizendo, olha, tá começando um podcast interessantíssimo que você não pode perder. Lembrando que depois esse podcast vai ficar salvo lá no YouTube para que você também possa rever de novo e mandar para as pessoas. Vamos começar então o nosso podcast. Eu acho assim, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem que é a Brenda, como que foi a sua caminhada de fé até você chegar a esse caminho, a essa escolha da sua consagração na Ordem das Virgens. Fala pra gente. Então, como o Adesso já falou, meu nome é Brenda e atualmente, né, eu sou a primeira virgem consagrada, né, da nossa diocese, mas atualmente sou a única também, né? Então, a virgem consagrada pertence à Ordem das Virgens, né? Quando a gente é consagrada. E antes de eu ser consagrada, que foi Dom Félix que me consagrou em 2024, já vai fazer 2 anos agora em agosto. Antes disso, também não conhecia a Ordem das Virgens. Era também algo assim, que ficou muito, assim, eu não tinha essa noção que tinha essa vocação específica. Ficou algo muito tempo na minha vida, eu em busca de uma vocação. Mas antes de eu pensar em vocação, eu sempre participei na igreja, né? Fiz catequese desde muito pequena, fui batizada com só 2 meses de idade, fiz a catequese direitinho, os sacramentos, batismo, primeira comunhão, crisma, tudo certo, sempre fui muito da igreja. E fiz muitos encontros, né? Participei daqueles encontros EAC e tal. E minha vida sempre foi muito dentro da igreja. Mas aí depois que eu fui pensar em vocação, aí eu fiz aqueles encontros vocacionais lá do SAV, aqui que nós temos, era vários meses no ano, e lá no finzinho do ano que eu fui fazer aquele retiro mais profundo, né? Um retiro que eles tinham lá pra gente no último do ano. E aí esse retiro foi pra mim uma das partes que mais me marcou, que aí eu consegui pensar em vocação, eu senti o chamado de Deus pra que Deus, né, Jesus me chamava a não me casar, ele me queria pra ele, mas eu não tinha discernimento ainda nesse dia, foi em 2016, eu não sabia nem que existia, não sabia nem que existia a Ordem das Virgens nesse dia, mas eu senti esse chamado, né, e depois que eu tive outro marco também pra eu conhecer a Ordem, né. Interessante. E olha, eu me lembro, porque eu conheço a Brenda já faz algum tempo, né? Eu me lembro dela nos encontros do Serviço de Animação Vocacional, que é um movimento muito importante que tem não só na nossa diocese, mas em várias dioceses do Brasil, que ajudam os jovens a discernirem a sua vocação, não só a vida religiosa ou a vida sacerdotal, mas a discernirem a sua vocação num todo na vida. Sim. Nós já tivemos a oportunidade de estar juntos lá na Cristo Redentor, cantando nas missas lá com o Padre Assis. E é muito interessante a gente ir vendo esse caminho de amadurecimento, né? Porque hora ou outra a gente tende a pensar que as vocações elas nascem da noite para o dia, mas não, é um processo de amadurecimento, é um processo de um caminho. E é interessante que muitas pessoas, como eu já disse, volto a dizer, nunca ouviram falar da congregação, da
Da Ordem das Virgens. E aí eu queria que você explicasse o que é essa vocação dentro da vida da igreja. Então, né, acho que eu vou começar explicando como que eu conheci. Isso, melhor. Aí depois eu já vou pra explicar o que é. Aí, quando em 2016 eu já tinha se chamado de Deus pra não me casar, que a minha vida era o celibato. Eu já sabia que não era casamento, era o celibato. Aí eu ficava muito em oração. Eu cheguei até a visitar algumas congregações aqui da nossa cidade, dessas irmãs que tem Udinas, as Clarissas. Eu cheguei a olhar, na época tinha Fraternidade, as irmãs também, na época, o Caminho, né? Fraternidade do Caminho. Fui nelas e nenhuma assim eu me identifiquei, não. E eu continuei, falei assim, não, mas eu penso que em Deus vou encontrar minha vocação, né? Aí lá em 2020, depois de 4 anos, né? De 2016 para 2020, eu... assim, na busca, eu ficava buscando na internet vocação celibatária feminina, se tinha alguma coisa. E eu cheguei num vídeo de uma moça, primeiramente, essa moça, ela só citou assim, Ordem das Virgens, que tem essa vocação também. Ela citou, mas não explicou no vídeo. Aí eu fui lá, pesquisei Ordem das Virgens no YouTube. Aí achei uma amiga minha, que hoje ela é minha amiga, a Marcela. Ela é virgem consagrada também, só que ela se consagrou antes de mim. Ela já estava no processo e ela fez um vídeo exatamente da Ordem das Virgens. Nesse vídeo, ela detalhou tudo o que é a ordem, explicou, tá até disponível esse vídeo ainda no YouTube. Aí, nesse dia que eu vi o vídeo, eu falei assim, gente, foi assim, caiu uma ficha na minha cara. Foi um encontro. Eu falei, gente, não é possível, é a vocação que eu preciso. E aí, explicando o que é a Ordem das Virgens, por que eu me identifiquei tanto, porque a Ordem das Virgens, a mulher, né, a jovem, a mulher que se consagra como virgem consagrada, ela vive uma vida consagrada, assim como as irmãs, feminina também, né, as irmãs, vocação feminina consagrada, nós também somos. Porém, nós vivemos no mundo, no século, que fala, né? Vida secular. A gente não se abstém da vida do mundo. A gente, como as irmãs, elas vivem em comunidade, elas vivem um carisma próprio, elas vivem ali naquele... muitas clausura, outras não. Mas mesmo assim, todas as religiosas vivem essa questão do carisma próprio, de viver em comunidade e de mais ser... mais uma vida mais bem mais dentro delas, né? Ela não é a vida tão ativa, uma vida bem ali entre elas. Mesmo que não enclausurada, mas é uma vida interior, sim, né? Sim. Aquela vida interior, assim, entre elas como um carisma que elas têm, e elas acabam vivendo mais interiormente, uma vida mais contemplativa, né? Interessante, gente, não cortando a Brenda, porque a Brenda está falando da Ordem das Virgens, e justamente nessa vocação, porque a Brenda, ela também trabalha, vende os doces dela, que eu vejo, e justamente foi esse encontro desse carisma que você falou, gente, parece que agora eu encontrei algo que é pra mim. Isso, era o que eu me identificava. E eu não sentia esse chamado pra ser uma vida tão contemplativa. Eu queria viver uma vida mais no mundo, tanto que a gente pode ter a profissão como nós temos, a gente se sustenta com a nossa profissão, a gente sustenta a nossa família, a gente geralmente mora com a família, mas também pode morar sozinha, dependendo da situação, pode morar com outras também, mas não é um pré-requisito como as irmãs religiosas. A gente pode até, se tiver mais de uma, e algumas situação, vamos morar juntas, uma necessidade, sei lá, igual tem umas que vivem lá nas regiões do Brasil, que vivem juntas porque uma é mais idosa, aí uma ajuda a outra, tem que viver juntas, uma já tá mais idosa, precisa de uma ajuda. O essencial da Ordem das Virgens é que a gente vive no mundo, mas é uma pessoa consagrada, e a gente, é o que a gente fala, né, a gente vive no mundo sem ser do mundo, mas a gente é consagrado pra Deus, é uma pessoa consagrada, e aí a gente pode fazer faculdade, a gente pode fazer tudo que as pessoas que são casadas fazem. A gente pode ter os nossos amigos, que a gente convive, a gente encontra os amigos, a gente toda essa vida social, a gente saudável, né? Uma vida social saudável a gente pode viver. Mas a gente é uma vida também que a gente vive uma rotina de oração também própria dos consagrados, né? Então é tudo isso. Mas quando eu vi a Ordem das Virgens, eu realmente me identifiquei na hora e foi um presente de Deus pra mim. Porque aí, a partir desse momento, eu já procurei Dom Félix, porque ele que é o bispo, ele tem que estar a par de tudo, né? Ele que é o que consagra, somente ele. Então aí eu já procurei ele e ele foi muito aberto, tanto que eu falo, todos os lugares que eu vou falar da ordem, eu falo assim, gente, se você mulher tem um chamado pra
Ordem das Virgens, já vai assim, encaminhando para Dom Félix, se é daqui de Valadares, porque ele é muito aberto, assim, ele é um bispo muito carinhoso e ele é atencioso, então ele vai te acolher para você fazer seu discernimento. Eu falo isso com todo mundo, que para mim foi um presente de Deus também ter Dom Félix como ele, o nosso bispo, que me acolheu. Muito bom. E é interessante que você falava um pouquinho sobre essa questão da Ordem das Virgens, que vocês têm essa, vamos dizer assim, essa flexibilidade maior de ou estarem juntas ou morarem com os pais, com a família. E você, praticamente há pouco tempo agora, participou do Encontro Nacional da Ordem das Virgens. E a gente queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi, como é que é esse encontro, porque você falou que vai fazer 2 anos nessa caminhada, né, da sua consagração. E hora ou outra é tão importante encontrar com pessoas que às vezes já estão há mais tempo consagradas. Sim. E que mostram de certa maneira que de fato, assim, nossa, a escolha que eu fiz pra minha vida é uma escolha importante, é uma escolha que de fato foi muito bom e assim, muito propício eu estar lá nesse encontro, porque é algo que eu já queria antes. E aí eu assim, aproveitei todo o tempo lá, né? Assim, aproveitei tudo que tinha lá, eu aproveitei. Pra gente estar em irmandade lá, todas nós somos irmãs de consagração, a gente comum a consagração a todas, e a gente viveu momentos assim muito especiais lá, de acolhida, de conversa uma com a outra. Então eu não conhecia nenhuma pessoalmente da minha vocação ainda. Então eu conheci todas lá, todas que foram, puderam ir, né? Não puderam ir todas, né? Nós somos 250 assim aproximadamente no Brasil só, e lá foram mais aproximadamente 50, né? Porque muitas questões pessoais não puderam estar, né, todas presentes. Mas a gente aproveitou bastante. A gente reuniu em cima do nosso documento, né, que é o documento de 2018, aprovado por Papa Francisco. Ele fala toda a nossa vocação. Então a gente, em cima dele, a gente passou parte por parte de um texto base em cima desse documento, que é um texto para o Brasil. Então, um texto que é um documento que vai ser lançado, aprovado pelos bispos, né, posteriormente, para o território brasileiro da Ordem das Virgens. Esse daqui, ele vai para o mundo inteiro. Mas a gente, pastoralmente... Algo mais particular para a nossa realidade do Brasil. Então, sim, a gente aprofundou os documentos, a gente conversou, momentos de conversa, de partilha. Então, foi muito proveitoso, assim. A gente se conheceu umas às outras lá. A gente viu que tinha muitas idosas lá, que foram consagradas no século passado, por exemplo. Já tem 50 anos de consagração. E isso é bonito, a gente vê como que a vocação, ela realmente permeia todas as idades. Aquelas que fizeram sua consagração estão firmes até hoje. A gente vê que é uma vocação genuína. Então a gente viu lá muitas jovens como eu, que tenho só 28 anos, mas tem outras lá que se consagraram há pouco tempo, e todas elas, independente da idade, você vê a alegria verdadeira de ser aquilo que Deus sonhou para ela, pra cada um de nós, né? Então a gente consegue ver isso. Isso é bacana, né? Porque mesmo sendo carismas distintos, esses dias eu estava vendo uma freira, uma religiosa, ela é, se eu não me engano, da Congregação das Irmãs da Copiosa Redenção. Ela criou os filhos, ela ficou viúva muito cedo, e depois de ficar viúva, ela redescobriu esse chamado, a vocação a uma vida religiosa, mas já em comunidade. Sim. E aí é tão bonita a história dela, que eu acho que depois vale a pena dar essa pesquisada, pessoal, porque hoje um dos filhos dela, além de ser padre, é bispo da igreja católica, né? Isso é um fruto ali para a igreja. É um fruto, né? Tão importante, assim também como os pais de Santa Teresinha, que são santos também, sim, da igreja, que tinham esse chamado à vida religiosa, mas passando por outros caminhos, fizeram da sua vida caminho pelo qual santos nasceram. Né? Então, eu queria saber também, aliás, não só eu, né? Todo mundo que está sintonizado aqui com a gente, na 93,5, se houve algum momento marcante na sua experiência com Deus que de fato te ajudou nesse discernimento vocacional. Porque assim, mesmo que às vezes a gente diga, nossa, eu encontrei alguma coisa que eu acho que de fato é pra mim, hora ou outra vai surgindo aquele medo, aquele receio, será que é pra mim? Será que não é outro caminho? Se houve de fato esse momento marcante que você falou assim, pronto, é isso mesmo.
Tirando essas duas momentos que eu já falei, né? O do retiro de 2016 e depois em 2020 o vídeo. Sim. Que aquele vídeo, assim, eu sinto que foi um grande cuidado de Deus pra mim, porque eu já tava muito querendo uma resposta, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida, mas eu sabia que não ia me casar. E é naquela expectativa e veio a resposta por meio do vídeo. Mas eu creio que toda a vida nossa cristã já nos ajuda a sentir esse chamar de Deus. Acho que determinado esses dois momentos foi o que mais marcaram pra mim. Mas eu acho que todo o processo, a partir de então, o cuidado de ter aquela espera, eu ter esperado todo o prazo, né, as fases para até chegar o dia da consagração, tudo foi se confirmando e a cada etapa que se passava era uma confirmação pra mim de que era isso mesmo. Eu já me via na consagração, então eu já senti o chamar de Deus pra mim muito específico, e tudo que foi sucedendo depois foi me confirmando. Então, na verdade, assim, momentos da experiência com Deus, eu acho que foi mais o encontro mesmo, né? Que foi o início de tudo. Mas, assim, eu acho que toda a vida nossa, quando a gente tá em Deus, Deus vai mostrando pra gente o que a gente deve fazer. Então, acho que foi muito, assim, sucessivamente, vendo cuidar de Deus comigo. E é bonito, porque eu não pude estar presente na sua consagração, que foi no dia de Nossa Senhora da Assunção. Isso, foi. E é o dia da minha paróquia de origem, é. então não dava para ir. Mas depois, a gente conversando com os seminaristas que estavam presentes e mesmo vendo os registros, belíssimo, que muitas das vezes aqui na nossa diocese foi se perdendo com o tempo, essa compreensão do que seria a Ordem das Virgens e depois essa beleza do rito, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esse rito e a riqueza dos significados dele. Então, assim. é porque a Ordem das Virgens, muita gente acha que ela pode achar, né? Não sei, que ela é mais recente, mas na verdade a Ordem das Virgens, de fato, assim, as Virgens consagradas já existiam lá nos primeiros séculos, 1 a 3, século 3, por exemplo, ali em volta desse tempo ali, de 1 a 3 por aí, tinha Santa Cecília, que foi consagrada, e todas elas mártires, né? Santa Inês, Santa Águeda, né? Elas foram, assim, uma das primeiras a viver a virgindade consagrada já naquela época. Aí agora, assim, naquele tempo, nos primeiros séculos, depois daquele tempo foi surgindo outras opções de vida consagrada, que eram conventos, mosteiros, enfim, foi se dando a atenção para outros tipos de vida consagrada. E aí a Ordem das Virgens caiu um pouco no esquecimento. Aí já tinha um rito lá no século IV, né? Um rito que já tinha, porque sempre foi o bispo que consagrava. E aí depois foi passando séculos, né? Aí agora, século passado, que foi Concílio Vaticano II, aí esse rito ele foi novamente trazido no seio da igreja. Foi uma renovação dele, que foi Papa Paulo VI, em 1970. Aí ele promulgou o novo rito, que é um rito atualizado, mas que ele confirmava o que já era antes, né? Confirmando, e o rito atual, que é o rito que nós temos no Pontifical Romano, que é aquele livro. Então, Papa Paulo VI fez esse renascimento da Ordem das Virgens, porque ele trouxe novamente uma coisa que já existia antigamente. Então aí muitas mulheres vieram se consagrar, e aí de lá pra cá, 1971, que começou pra cá, já muitas consagrações, assim, inúmeras. Isso. E agora esse rito que nós temos é um rito, assim, que é o atual. É capaz que vai passar até por uma nova atualização. Talvez, né, que for falado lá no nosso encontro nacional, em maio agora. Mas, por enquanto, o rito que está aí é o que está valendo. E esse rito, ele traz uma especial atenção à Virgem ser esposa de Cristo, que é citado várias vezes pelo bispo, inclusive. Tem a oração consecratória, que é parecida com a oração consecratória também, que fala esse nome, oração consecratória, também quando é sacerdócio, né? Ordenação sacerdotal, quando é diaconal também. E essa oração, ela é própria para essa forma de vida. Então, essa oração consecratória é o que sela ali a consagração, mas tem propósito de castidade que nós fazemos, uma castidade perfeita, né? Digamos assim, que é o termo que se usa, a castidade perfeita, porque é pelo reino dos céus, né? Um celibato, a gente faz esse propósito, a gente recebe as insígnias, é um rito muito bonito mesmo. Aí a gente usa aliança, todas nós usamos a aliança, que é o sinal de compromisso com Jesus, né? Um amor esponsal,
que não é um amor teogâmico, não é um casamento com Deus, mas é um amor teologal, que é o sinal do amor de Cristo pela igreja. Então, do nosso próprio batismo, a gente, ao ser batizado, a gente se torna filho de Deus e é o amor de Jesus por nós. Então, nosso amor esponsal, da Virgem consagrada, ela é ser esposa de Cristo, é para que ela seja um sinal daquilo que nós vamos viver na Jerusalém Celeste, que não se darão em casamento, como foi o evangelho de quarta-feira, que Jesus falou, não se darão em casamento, não serão casados, mas serão como anjos. Então, no céu, quando todos nós estivermos na glória, com a graça de Deus, lá a gente não vai ter, quem é casado aqui na terra não vai ter o seu esse vínculo lá todo mundo é a igreja esposa, né? Tanto que o nome do nosso documento é Ecclesia Sponsa Imago, que significa a imagem da igreja esposa. A igreja de Jesus é esposa. Então, quando se chama a esposa, que a gente é virgem consagrada, esposa de Cristo, é porque a gente é uma imagem já daquilo que será no futuro. É uma prefiguração daquilo que viveremos na glória do céu. Então, aqui nós consagramos a virgindade, e essa nossa virgindade é para Jesus, porque a gente consagrando a nossa virgindade, a gente guardando, se abstendo do casamento para ser toda de Jesus, a gente possa já aqui viver um pouquinho do que é a glória do céu, né? E é bonito, porque quando a gente vai vendo, você estava o nome de Santa Cecília, Santa Águeda, Santa Inês, Santa Luzia, você vai vendo que eram mulheres que desde muito cedo se decidiram, ainda que não tivesse essa, vamos dizer assim, essa institucionalização da Ordem das Virgens, mas decidiram ofertar a sua virgindade desde muito cedo a Deus. E era uma coisa que vai totalmente ao contrário da lógica do mundo. Exatamente. Eu vou dizer, mundo atual, né? Não, vou dizer aqui por respeito, gente. Nós estamos tendo aqui em Valadares, por exemplo, a CAV, que muitas das vezes, em meio a tantas coisas boas, tem as coisas ruins, como tudo na vida. E na sociedade que a gente vive hoje, da deteriorização daquilo que diz respeito à sexualidade, à virgindade, a hipersexualização, isso, né, de tudo que se é vê. muito a pornografização do próximo olhar da gente, né, para tudo. A Ordem das Virgens vem reafirmar algo que eu acho que é muito bonito, que somos todos nós chamados a essa alma esponsal, dessa união plena com Deus. E assim, é belíssimo. E assim, uma coisa que eu falo, que toda vocação, ela traz consigo as suas belezas, mas ela traz consigo também os seus desafios. E tem um livro de Santo Afonso, A Prática de Amor a Jesus Cristo. Eu sempre cito esse livro, gente, que é um livro que eu acho assim, que é de cabeceira da vida do cristão. E nesse livro ele fala que de todos os lugares que a vocação dele era mais testada, era dentro do seio familiar. E eu falo isso porque eu, quando decidi também entrar nesse caminho desse discernimento à vida sacerdotal, tive um apoio da minha família, mas tive também os meus desafios. E eu queria saber como é que foi lá dentro do seu lar, da sua casa. Eu conheço mais a sua mãe, seu pai, vejo mais de vista assim. Como é que foi você falar para eles, a acolhida deles, desse seu desejo, dessa sua inquietação? Então, quando eu discerni primeiramente que eu não queria casar, eu assim, não falava muito com eles sobre isso. Mas a Ordem das Virgens foi o momento que eu descobri que existia a vocação, aí eu passei a falar pra eles, né? A partir do momento que eu já discerni naquele momento. E aí, meu pai e minha mãe não tiveram nenhuma objeção, nem nada. Eu ser filha única, né? Eu achava que eles não iam gostar porque, eles não vão ter netos, né? E minha mãe já, provavelmente não ia ter mais filhos. Então, aí eu falei assim, nossa, eu não vou dar neto pros meus pais. Aí eu falo com eles, eles contam isso. A Brenda achava que a gente ia ficar chateado porque a gente nem ia ter neto. Aí ela, não, Brenda, eu nunca pensei nisso, nunca tive essa pretensão de ter neto e tal. Aí eu falei assim, na mesma hora que eu falei com eles, eles foram lá e aceitaram e acolheram como vontade de Deus, porque se eu tinha feito um momento de oração, retiro, para discernir tudo, eles viram que era da vontade de Deus, então eles me apoiaram. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema com eles. Mas, assim, agora eu vejo mais desafios fora da igreja, de cada seio familiar.
mais fora da família, porque muitas vezes a gente coloca, tá tendo uma divulgação muito grande por causa que teve essas 5 novas consagrações, 5 Foi vídeos, tão bonito. 5 vídeos consagrados lá em Brasília, né? Foi domingo. Muita gente na internet, a gente tá, o pessoal fez reportagem lá e tá postando aqueles canais de notícia, e muita gente fica lá comentando coisas ruins sobre isso, porque realmente o mundo hipersexualizado não consegue entender o valor da virgindade. Lá que fica jogando coisas lá, e eu fico respondendo as mensagens, os comentários no Instagram lá que lançou a notícia lá, e eu pra defender, e não só defender, pra mostrar, porque muita gente não enxerga isso. Então a gente tem que mostrar às pessoas o porquê que isso é uma coisa importante para os católicos, a virgindade, o celibato dos padres, por exemplo, que tem muita gente que fala assim, por que o padre não pode casar? Até hoje eu vejo gente falando isso. É uma coisa. É uma coisa, tipo assim, e a gente acha que eu vejo mais desafios lá fora do que dentro da minha casa. certeza. Mas eu vejo, assim, que a gente tem uma missão também de catequizar as pessoas que mesmo que, tipo assim, catequizar quem nem tá na igreja. Porque, igual, eu sou catequista também, mas eu falo assim, catequizar aqueles que estão fora, que não entendem nada do que a gente vive, pra essas pessoas não ficar só jogando coisa ruim lá na internet, falando das nossas decisões, sem entender, né? Aí eu falo assim, eu tento lá na internet ficar comentando lá pra ajudar as pessoas a não ficar pensando o que não é a verdade da nossa fé, né? E ponderar também, porque, né, diante dessa sociedade em que cada vez mais nós vamos vendo meio que os valores sendo invertidos, hora ou outra nós vamos vendo como que existe essa atualização daquilo que Santa Cecília enfrentou lá atrás, Santa Elas Luzia, foram martirizadas, né? Porque de fato não quiseram romper, né? É aquilo, né, minha gente? Colocar na balança da vida e redescobrir quem tem maior valor na nossa vida, se é Deus ou se são outras coisas que não Deus. Exatamente. Por isso, olha, você tá vendo que o papo tá fluindo, tá bacana. A gente vai numa música que a Brenda escolheu. Brenda, você quer falar um pouquinho pra gente por que dessa música? O que essa música disse pra você? Essa música, eu conheci ela na época que eu fui consagrada, assim, mais ou menos na mesma época, tem uns 2 anos. E eu acho que ela traz, assim, a linguagem dela traz muito o que eu sinto, assim, quando eu penso na minha consagração, quando eu penso em Jesus tem hoje, depois da consagração. E é uma música muito assim, ela é cheia de significado, né? Então ela traz uma mensagem muito bela sobre essa vocação, né? Ela é da Fraternidade do Caminho, mas as irmãs, elas também se consagram a Deus, então, como nós, não somos nem mais do que elas, nem elas mais do que nós. Consagração é todas mesma importância, né? Mas as irmãs da fraternidade, elas vivem essa especialidade também. E lá elas que quando produziram essa música, e eu me identifiquei muito com ela. Então, gente, nós vamos de música. Você não sai daí, porque daqui a pouco a gente continua aqui no nosso podcast. Levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. Vê, o inverno já passou, olha, a chuva já se foi e as flores já florescem na terra. Me chamaste a desposar uma aliança nupcial, convidar-te a entregar-me, deixando tudo para trás. Queres partilhar comigo a pobreza do presépio, a pureza virginal e a obediência da cruz. E eu te seguirei, Senhor, meu dono, meu esposo, meu irmão, meu doce Senhor Jesus.
Sede Santos. Apresentação Vanessa Liberatori. Estamos de volta, minha gente, no Sede Santos, nessa sexta-feira, nesse papo bacana, aonde nós vamos redescobrindo algumas coisas ou conhecendo algumas coisas. E nós estamos aqui no podcast do Sede Santos, nessa sexta-feira. Olha, estou esperando a sua interação também aqui. No finalzinho, nós vamos tentar aqui ler algumas mensagens para Brenda e a gente interagir no 33 984 31 3812. 33 984 31 3812. Nós, no primeiro bloco, já falávamos antes da canção, pertencente à Ordem das Virgens, e hoje nós estamos aqui conversando um pouquinho com ela sobre essa ordem e, às vezes, a oportunidade de você também se deixar alcançar por esse chamado de Deus, ou você, pai e mãe, deixar esse coração ser amolecido e incentivar os seus filhos, né, as suas filhas, na verdade, a viverem esse carisma. E aí, Brenda, a gente voltando aqui, é falar um pouquinho sobre, de fato, o que seria, se a gente pudesse definir esse carisma comum na Ordem das Virgens, e de maneira, assim, bem tocante à realidade do pessoal. O que significa também, na prática, esse ser esposa de Cristo? Então, nosso carisma em comum, que nós dizemos que são três pontos que a gente tem em comum, todas, né? Mas aí cada uma, além desses 3 pontos, cada uma vive o seu carisma particular em sua diocese, né? Mas o carisma em comum é a virgindade, que já é o próprio. Então, a virgindade consagrada a Deus, nós guardamos a virgindade por amor a Jesus. Então, é nesse sentido mais de sim, Jesus. A esponsalidade, por isso somos chamadas pela igreja de esposas de Cristo, né? Já os primeiros padres já nos chamavam dessa forma, esposa de Cristo. E o terceiro é a maternidade espiritual. Assim como os padres, né, em suas paróquias, são aqueles pais para aqueles fiéis, eles ajudam na formação, eles aconselham, eles cuidam da espiritualidade daquela paróquia, por exemplo. Ele é um pai para aquela paróquia. Nós, maternidade espiritual em nós seria a gente cuidar de almas também, pessoas que em nosso cuidado estão ali na igreja, às vezes para assim, se conhecer na igreja, às vezes não são católicos, querem ser católicas, ou que já são católicas e querem continuar no seio da igreja. Então, como catequista, que é uma das nossas pastorais que podemos exercer, a catequista é uma mãe espiritual, porque ela está guiando aqueles catequizandos na fé, está alimentando eles com a palavra de Deus. Então, tem essa opção de ser catequista, ou até mesmo pessoas que nos vêm para serem acompanhadas. Então, a gente, querendo ou não, a gente tem essa maternidade espiritual de cuidar de pessoas espiritualmente, seja com oração também. Pessoas que a gente pode ser, por exemplo, madrinha de crisma ou de batismo, se formos, a gente é uma mãe espiritual para aquelas pessoas. Então são várias possibilidades, não só essas, mas sempre que alguém nos chama e nos pede um conselho, a gente dá um conselho à luz da igreja, a gente está sendo uma mãe espiritual para aquela pessoa. Então esse é o carisma da maternidade espiritual, é de cuidar. Agora, a esponsalidade que você perguntou é mais no sentido de coração indiviso a Jesus. O coração indiviso é um coração que não se divide. Aí São Paulo, né, na passagem dele, na primeira carta, lá no versículo 32, ele começa falando um pouco da questão, ele faz uma distinção, né? Que quem tem a esposa, fala dos homens, né? Quem tem a esposa cuida das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa. E quem não tem esposa cuida das coisas do Senhor de modo a agradar o Senhor. Depois ele vai falar, da mesma forma, a mulher não casada e a virgem, né, cuidam das coisas do Senhor e de modo a serem santas de corpo e espírito. Então ali ele tá fazendo uma relação assim, tipo assim, explicando, porque quem não se casa é o coração indiviso, não se divide, né? Porque a mulher casada cuida das coisas do mundo de modo como agradar ao esposo. Então, querendo ou não, quando a gente não se casa, a gente tem uma dedicação exclusiva a Deus. É uma alma que vai buscar a Deus. Todo o nosso ser, também lembro no capítulo anterior, em 1 Coríntios,
Paulo vai falar também de guardar o corpo, né? Porque o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo, né? Então, glorificar a Deus com o vosso corpo. Então, entra um pouco na virgindade também, porque se a gente guarda a virgindade, a gente está guardando nosso corpo para Deus. Então, é tudo interligado, né? É toda uma... esses três em comum que nós temos, é a virgindade, a responsabilidade, a maternidade, são, assim, próprias da Virgem consagrada. Então, a gente deve viver essas dimensões. E aí, basicamente, essa parte é isso. Entendeu? Beleza. E é muito interessante, sobretudo, como que estes valores, estes carismas, eles vão, de fato, em contrapartida daquilo que nós temos na sociedade vigente hoje. Nós já começamos a conversar sobre isso no primeiro bloco do nosso podcast, mas eu acho assim, diante da sua opção pela Ordem das Virgens, muitas das vezes, diante dos valores que, ora ou outra, se encontram tão presentes na nossa sociedade, no nosso mundo de hoje, quais que você vê que são hoje para viver essa vocação e que muitas das vezes impede que outras jovens como você se possa permitir pensar nesse carisma? Então, acho que muitas devem, assim, quando escutam Virgem consagrada e tudo mais, muitas pessoas ainda perguntam, né, no meu Instagram, muita gente vem me procurar lá pra tirar dúvida, e eu vejo muitas perguntando assim, como é que é essa questão da virgindade e tal, é pra sempre, não sei o quê. Realmente, uma consagração perpétua, né, ela não te dá a opção de você renunciar a ela, a não ser uma questão muito séria que tá prevista no documento, mas isso não é de praxe. Mas assim, quando a gente pensa também, a gente fala assim, e se você encontrar um homem e você quiser se apaixonar por ele, fala assim, mas isso não vai acontecer, gente, porque aí eu falo, né, a gente teve o discernimento prévio, né, um discernimento muito aprofundado para que eu chegasse no dia da consagração sabendo que era a minha consagração. Então não tem como... Não foi da noite pro dia. Não é uma coisa assim de momento, que muitas têm medo de entrar e depois ver que não era vocação, então para isso tem um discernimento. E os desafios no mundo, além da sexualidade que tá super desvalorizada, assim, né, as pessoas não entendem mesmo o valor da virgindade, como a gente foi falado, eu acho que no mundo hoje a gente precisa ser esse testemunho da fé. A dificuldade muitas assim é de não ter vergonha da escolha que fez. Então eu acho que assim, quando a gente decide para uma vocação, a gente tem que ter firmeza e não ter vergonha daquilo que a gente escolheu. Então assim, eu não tenho vergonha de falar que eu sou virgem consagrada. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é uma coisa tão séria. As pessoas falam, não, isso é uma coisa, por que tem que ser virgem, não sei o quê. Não é que tem que ser, é que a vocação, quem tem essa vocação é para isso. Mas tem outras que não vão ter outras vocações, irmãs religiosas, o casamento é uma vocação, então cada um vai discernir a sua, mas basicamente é isso. Que eu acho que o desafio é a gente ter essa firmeza de defender, de falar assim, eu tenho orgulho de quem eu sou. Orgulho no sentido bom, eu tenho é um santo orgulho. Eu tenho aquela gratidão a Deus de que Ele me chamou, e não é por mérito meu, porque Deus não chama a virgindade por mérito daquela mulher. Ela não tem o mérito dela sozinho, nem é dela. É uma graça concedida, um dom para aquelas que imerecidamente tem essa vocação. Mas nenhuma vocação é merecida, a gente é imerecido, nós não temos merecimento de nada, né? Deus escolhe aquelas que Ele sabe que vai conseguir viver a vocação, que elas serão felizes realmente, né? E assim, se tem os desafios, com certeza tem as alegrias. Quais que você vê que é assim, as alegrias de viver essa vocação? Uma das alegrias é que eu sempre falo com todas as pessoas que eu já fui falar de várias vezes, né, entrevistas, que eu tenho alegria de ter feito a vontade de Deus. E quando a gente fala em vocação, amado, que Deus sabia aquilo que ia nos fazer realmente felizes. Então eu falo assim com o pessoal, esse slogan eu falo em todo lugar que eu vou: vocação acertada é vida feliz. Acho que é um santo que falou isso, eu não lembro qual santo que falou, mas a gente usa também, né? Aí eu falo assim, que a felicidade genuína que a gente vive é uma constante felicidade. Não que não vai vir dificuldades nas nossas vidas, porque todo cristão passa por dificuldades, né? Nós não estamos isentos das dificuldades da vida do cristão, mas nós temos ali uma genuína felicidade de fazer a vontade de Deus. Isso é o que mais, assim, que me marca muito. É eu saber que eu não fiz nenhuma decisão errada, que eu tomei a decisão certa. E é interessante
interessante que nós conversávamos aqui antes do quadro começar no podcast, como que muitas das vezes a ordem das virgens, o próprio chamado à vida sacerdotal, o próprio chamado também à vivência do matrimônio, muitas das vezes se encontram em crises por escassez de vocação, justamente porque nós vivemos em tempos onde aquilo que é eterno, para sempre, até que a morte, né? Muitas das vezes isso é um peso. As pessoas, hora ou outra, não querem assumir algo que é para a vida. Isso. Né? E aí, por exemplo, a gente encontra pessoas que antigamente era muito comum, né? Nós somos quase a mesma idade, que quando eu perguntava na escola assim, o que você quer ser quando crescer? Hora ou outra a pessoa já sabe, não, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Embora hora ou outra, quando crescesse... A profissão talvez não fosse a mesma. Não fosse a mesma, mas a pessoa... Hoje a gente vive algo que é tão complicado no sentido daquilo que é eterno para sempre, algo definitivo, que muitas das vezes isso afeta até mesmo nas nossas vocações. Sim. É muito complicado isso. As pessoas têm o medo de assumir compromissos eternos, definitivos. As pessoas às vezes não se abrem tanto o olhar para olhar de uma maneira diferente, né? Elas sempre têm a visão mundana das coisas de Deus e acabam não em vocações, que aí Deus vai abrindo as portas. É igual o Padre Assis lá fala, vamos rezar pelas vocações. E eu sempre rezo, pedindo, porque a gente tem que lembrar disso, porque acho que as vocações não tá faltando pessoas, né? Deus tá chamando, mas as pessoas estão sendo surdas. Fala, né? Não sejamos surdos ao chamado. Então, assim, é muito importante isso, porque toda vocação, eu acredito piamente nisso, né? As nossas vocações não devem parar em nós, mas as nossas vocações devem ser, de fato, todo vocacionado é aquele que traz sementes nas mãos. Sim. Por onde ele passa, ele vai semeando. E aí a gente tem de lembrar, de fato, daquela passagem da parábola, onde é a parábola do semeador. Existem diversos terrenos, diversas realidades. Receber bem a palavra de Deus e aqueles que não. E assim, a gente não pode cansar, né? Porque eu acho interessante, bonito, porque esta parábola do semeador, não sei se você sabe disso, essa parábola é diante de um contexto de crise de Jesus no ministério dele. Jesus fazendo o que fazia, muitas das vezes os discípulos se encontravam ainda com as cabeças duras, o coração muitas das vezes rígido em se abrir à proposta do reino. E aí, de fato, Jesus, ele é relembrado pelo pai dessa parábola, para que ele pudesse, de fato, entender, olha, o que cabe a mim é semear. Os frutos e quem vai produzir não cabe a mim. Então, acho que, de fato, isso serve para nós também, né? Enquanto vocacionados, a vivência da nossa vocação, ser meio das pessoas também serem atingidas, porque eu falo com muita sinceridade, eu fui atingido num ponto positivo pela sua vocação, né? No sentido da gente dizer assim, gente, eu não sabia dessa riqueza, dessa ordem das virgens, e a sua vida foi meio de, muitas das vezes, inúmeras pessoas que também nunca tinham ouvido falar, terem contato com isso, né? Assim como também das 5 virgens consagradas lá de Brasília, com essa repercussão toda que teve, a vida delas também se tornarem caminhos pelos quais jovens possam pensar nesse chamado. E é justamente isso que eu gostaria que você, assim, se você pudesse dar um conselho, fazer um chamado vocacional, o que é que você diria para uma jovem que muitas das vezes sente esse chamado, mas muitas das vezes traz no seu coração receio? Muitas das vezes pode ser que algumas radiovintes que estão aqui conosco ou que vão nos ouvir depois no YouTube possam se questionar no sentido, como você falava, olha, eu sinto uma vocação que é para me viver o celibato, mas eu vejo que muitas das vezes a minha vocação não é a ser de uma congregação religiosa, né? Eu acho que você podia até olhar para aquela câmera, essa aqui, ó. Pode falar. Então, é uma oportunidade muito grande a gente falar da vocação aqui, não só da Ordem das Virgens, mas especificamente várias vocações, né? E você, mulher, que não ainda discerniu direitinho, né, assim, 100% a vocação, mas sente algum chamado para que você consagre a sua vida a Jesus, seja, né, como virgem consagrada, mas se você sente até mesmo que a vida consagrada pode ser uma dessas duas, ou a Ordem das Virgens, independente, né? Mas que Deus possa nos ajudar nisso, que você não
não fique muito presa aos medos, porque a gente muitas vezes tem alguns receios, né? Então, assim, que você possa continuar na busca e na escuta da voz de Deus. Então, todos os dias, não deixe de pedir a Deus o auxílio, o discernimento, para que Ele te mostre de alguma forma qual é a sua vocação. Porque aí, dizendo sim à vocação, que a gente vai ser mais feliz ainda, né? Então, a vocação que Deus nos dá, nos chama, é aquilo que vai nos fazer realmente felizes, independente das dificuldades que virão, mas realmente é uma alegria genuína. Então, que você, mulher, possa ir buscar cada dia, pedir a Jesus, a Deus, que Ele possa te auxiliar nesse caminho, né? Que você nunca desista, que um dia você vai conseguir discernir sua vocação, né? Se você quer servir de consagrado, por exemplo, ou também para homens que estiverem assistindo, homens que às vezes não sabe se vai ser padre, se vai ser irmão religioso, se vai casar, se é para mulheres e homens. Acho que essa dica de nunca desistir da oração, pedir incessantemente a ajuda de Deus, e Ele irá mostrar para você. Excelente. E, gente, só aqui interagindo com os nossos radiovintes, a Cirlei Furtado, que está acompanhando a gente aqui no nosso podcast, a Maria do Carmo lá de Baguari, a Adriana lá de Cachoeiro do Paiol, a Regina Matos também está conosco, a Maria Aparecido, o senhor Emanuel, a minha mãe também está sintonizada com a gente aqui, a Ana Maria, também o Kim, a Luzia lá de Santana do Paraíso, o Ricardo, também tem a Valdirene, a Marta Alzira, tem o pessoal lá do bairro Santa Paula, a Maria Alves, a Marli Fernandes também, o Pedro Henrique, tem também a Ângela Maria, que diz assim: eu sou apaixonada pela Rádio Mundo Melhor. Isso mesmo, gente. E a Cirlei, na verdade, lá do Boa Vista, que está sintonizado com a gente. Brenda, foi muito bom a gente estar aqui conversando, dialogando um pouquinho sobre a Ordem das Virgens. E assim, pra gente encerrar o nosso podcast, se alguma jovem, alguém que está nos acompanhando aqui, quiser saber um pouquinho mais sobre a Ordem das Virgens, tem um Instagram, pode mandar mensagem para você no Instagram. Fala aí pra gente como é que faz pra pessoa conseguir entrar em contato com você. Então, o meu Instagram, né, eu recebo muitas mensagens lá, né, direto assim, até de outros lugares, porque a gente tem o Instagram da Ordo, né? Então eu vou passar o meu e o da Ordo. O meu, se alguém for daqui de Valadares, quiser tirar dúvidas, é Brenda, né? O Brenda é com H, então é BRENDHA, o underline, tracinho embaixo, e o Stephanie, que é STEFANIE. Aí esse é o meu Instagram. O da Ordo, você vai ver essa logozinha lá, se você entrar no Instagram da Ordo, que é em latim, não expliquei, né? Ordem das Virginum, né? Então, assim, Ordo Virginum. Então, você vai colocar Ordo, igual tá aqui, Virginum, Brasil, igual tá aqui também. É o Instagram da Ordem das Virgens. Então, aí lá vocês vão encontrar, tipo assim, né, consagrações, tudo que a gente posta lá a nível Brasil. Então tem tudo lá, tem um destaque lá muito bacana, contando um pouco quem somos, um destaque completo que tem lá, aqueles destaques que fica lá. Então entra no da Ordo também, que vocês vão gostar. E o meu, se alguém quiser, for de Valadares, quiser tirar dúvidas, né, antes de chamar o Dom Félix, porque o primeiro passo é chamar Dom Félix, mas se você tiver alguma dúvida antes de chamar eles, pode me perguntar, e você já se encaminha para Dom Félix, que ele vai acolher muito qualquer uma que aparecer aí querendo ser, né? Na Ordem das Virgens. Muito obrigado, viu, gente? Então, olha, nossas orações constantes pela sua vocação, para que a sua vocação de fato continue a ser este caminho pelo qual as pessoas também possam se apaixonar pela Ordem das Virgens e se apaixonar por Cristo, né? Toda vocação traz isso no fim de tudo, o amor a Jesus Cristo. E gente, não deixe de rezar pela Ordem das Virgens, não deixe de rezar pelas vocações. A gente vai de música, daqui a pouquinho a gente volta, né, Pedro Dantas? Então vamos de música, minha gente.